Pronto, pessoal. Vamos ver como é que a questão da OAB, ela cobrou, como a questão foi cobrada pela FGV. E como eu disse para vocês, ela está muito, mas muito parecida com aquela questão que a gente viu. Bota em tela, meu diretor. A questão diz o seguinte, ó, pessoal. No dia 1º de abril de 2014, olha, logo no dia da mentira, Natália recebeu 5 facadas em seu abdômen. Golpes estes que foram causa eficiente da sua morte. Para investigar a autoria do delito, foi instaurado inquérito policial e foram realizadas diversas diligências, dentre as quais se destacam a oitiva dos familiares e amigos da vítima e exame pericial no local. Mesmo após todas essas medidas, não foi possível obter indícios suficientes de autoria, razão pela qual o inquérito policial ele foi arquivado pela autoridade judiciária por falta de justa causa. Em 6 de outubro de 2014. O fato aconteceu dia 1º de abril, em 6 de outubro não tinha nenhum elemento, ele foi arquivado. Após manifestação nesse sentido da autoridade policial do Ministério Público. Ocorre que, dia 5 de janeiro de 2015, a mãe de Natália encontrou entre os bens da filha, que ainda guardava, uma carta escrita por Bruno, ex-namorado de Natália, em 30 de março de 2014, ou seja, 2 dias antes da prática delituosa, em que ele afirmava que ela teria 24 horas para retomar o relacionamento amoroso ou deveria arcar com as consequências. A referida carta foi encaminhada para a autoridade policial. Percebam que essa questão é muito, mas muito parecida com a questão passada, pessoal. Aqui eu estou falando de carta que foi escrita, que foi encontrada pela mãe da vítima. Na questão na questão passada, eu tinha informação de que tinha uma gravação que foi encontrada, mas o conteúdo, pessoal, ele é o mesmo. O que é que a questão está me dizendo? Prova nova. Diante de prova nova, eu posso ter arquivamento do processo? Melhor, desarquivamento do processo? Posso. Aqui é causa de excludente de ilicitude ou causa, nesse caso, de atipicidade da conduta? Não. Então, eu posso ter a realização do desarquivamento do inquérito? Pode. Então, perceba que nesse caso específico eu estou diante do quê? De uma questão quase que igual, pessoal. E aí a letra A, ela diz assim, ó. Pode botar em tela, meu diretor. A letra A, ela diz assim. Pode botar em tela, meu diretor. Bota em tela, obrigada. Tá vendo? Chega a gente aqui, aí o povo vai e esquece. Ó, a letra A diz assim, ó. Nada poderá ser feito, pois o arquivamento do inquérito policial fez coisa julgada material. A gente sabe que não faz coisa julgada material. Pode deixar em tela, meu diretor, para facilitar a minha e a sua vida. Você sabe que não faz coisa julgada material, pessoal. Por quê? Porque eu tô diante da informação de que há o crime. O crime aconteceu, só não tinha indícios suficientes de autoria daquele delito. Foi encontrado depois. Então, eu posso ter coisa julgada material? Não. O inquérito policial não vai fazer coisa julgada material, então tá falsa esta letra A. Cadê minha caneta? Tá aqui, ó, tá falsa. A letra B diz assim, ó, a carta escrita por Bruno pode ser considerada prova nova a justificar o desarquivamento do inquérito pela autoridade competente. Perceberam que a mesma informação dada na questão passada é nossa assertiva. Verificaram, pessoal, que na realidade a FGV só fez trocar nomes. Pegou uma questão lá da Defensoria Pública, colocou a questão da OAB, trocou um nomezinho, outro, como foi realizada a prova, mas o embasamento é a mesma coisa. Ele estava querendo saber sobre o quê? Arquivamento do inquérito. Tranquilo? Desarquivamento do inquérito, nesse caso mais específico, porque eu tenho diante surgimento de provas novas. Aí vem a letra C, só para a gente concluir aqui, diz o quê? Nada poderá ser feito, pois a carta escrita antes do arquivamento não pode ser considerada prova nova. Está equivocado. E a letra D que diz, pela falta de justa causa, o arquivamento poderia ter sido determinado diretamente pela autoridade policial, independentemente de manifestação do MP ou do magistrado. E aí a gente sabe que o arquivamento não pode ser realizado pela autoridade policial. Por isso que a sua resposta é a letra B. E aí eu só quero que vocês tenham um cuidado. Na questão passada, pessoal, ela me dava a informação de que, de acordo com jurisprudência majoritária dos nossos tribunais. Beleza. A questão essa agora da OAB me disse alguma informação que eu queria entendimento jurisprudencial? Não. Por quê?
Porque o artigo 18 do Código de Processo Penal, ele diz mais ou menos, basicamente a mesma coisa que a súmula. Ele diz, depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícias. Ou seja, se eu tenho novas provas, aí eu posso proceder ao desarquivamento. Tranquilo? Beleza? Então, se essa questão fosse uma questão subjetiva, a sua fundamentação ia ser no artigo 18 do Código de Processo. Nada impedia, claro, que você também colocasse a súmula. Mas perceba que essa questão não pediu entendimento simulado, nem de acordo com jurisprudência majoritária. Mas isso é só para a questão subjetiva. Beleza? Tranquilo? Bora para mais uma questão. E essa questão agora, ela diz assim, pessoal. Após receber denúncia anônima por meio de disque denúncia de grave crime de estupro com resultado morte, que teria sido praticado, por Lauro, 19 anos, na semana pretérita, a autoridade policial de imediato instaura inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Lauro é chamada à delegacia e apresenta sua identidade recém-obtida. Em seguida, é realizada sua identificação criminal com colheita de digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a prova, pretende colher material sanguíneo do indiciado para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial localizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução quanto a permitir a colheita do seu material sanguíneo. Ele pode, pessoal, ninguém tem a obrigação de produção de prova contra si mesmo. Princípio processual determinado, de acordo com o entendimento doutrinário. Então, ninguém tem a obrigação de produção contra a prova de si mesmo. Então, nada impede que ele se recuse a participar. Aí diz assim, é ainda realizado reconhecimento de Lauro por uma testemunha, após ser lhe mostrada a fotografia dele. Se é possível reconhecimento de coisas, reconhecimento de pessoas por meio de fotografia? Desde que eu cumpra os requisitos constantes no Código de Processo Penal. Ou seja, eu coloco mais de uma fotografia de pessoas que tenham mesma aparência, mesma compleição física daquele possível indiciado. E aí a questão diz assim, sem que fossem colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes. Aí estaria equivocado, nesse caso, a realização deste reconhecimento. Aí a questão continua dizendo assim, ao ser informado sobre os fatos, na defesa do interesse de seu cliente, o advogado de Lauro, sobre o ponto de vista técnico, deverá alegar que... Aí a letra A diz assim, o inquérito policial não poderia ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. Opa! Essa já é a nossa assertiva. Por quê, pessoal? Eu posso ter denúncia anônima? Pode. A gente já está cansado de ver nas mídias, denuncie, tem recompensa de tanto se você encontrar determinado acusado, vai se manter sigilo sobre a sua informação se você for denunciar o agente. Isso pode, não tem impedimento nenhum a realização da denúncia anônima. Mas para poder a instauração efetivamente deste inquérito policial, é necessário que a autoridade policial verifique a veracidade desta denúncia anônima. Porque nada impede que eu esteja revoltada com o meu diretor Dário vir assim, ligue para o disque denúncia e diz assim, não, fulaninho de tal praticou crime, eu não vou me identificar, vou fazer uma denúncia anônima porque eu estou com medo, isso e aquilo, não. Só que, pessoal, a autoridade policial ela vai ter que verificar se essas informações elas são procedentes, elas têm um mínimo efetivamente para confirmar o quê? Para confirmar a ocorrência do delito. Não pode a autoridade policial de cara já instaurar inquérito sem proceder com nenhum tipo de diligência. Então, nesse caso, eu preciso de diligência sim. Se tem entendimento, tem letra da lei, tem artigo informando isso? Não, é entendimento jurisprudencial. Eu até separei a jurisprudência para vocês. A gente já sabe que a nossa assertiva, a resposta é a letra A.
E aí eu separei o entendimento jurisprudencial, que ele diz assim, ó, bota em tela, meu diretor, por favor. Ele diz assim, ó, esta corte possui entendimento assente no sentido de que o inquérito ele pode ser iniciado com base em notícia anônima sobre eventual prática delituosa, desde que os fatos eles sejam apurados em procedimentos preliminares de forma a confirmar a plausibilidade, quase que não sai, entre a denúncia e a conduta do investigado. Aí a questão me diz aqui, que era um entendimento do STJ, que como ficou verossímil nos autos. Pode ter denúncia anônima, Tassi? Pode, desde que eu tenha diligências a confirmar as informações daquela denúncia. A resposta, como eu disse para vocês, já era a letra A, mas vamos ver as informações das outras assertivas para a gente saber o que é que está errado. Aí a letra B diz assim, ó, o indiciado não poderá ser obrigado a fornecer seu material para a autoridade policial. Até aqui está correto. Ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada dos fatos, independente de sua vontade. Eu posso produzir prova contra mim mesmo? Não. Se eu produzo constrangida, isso é o quê? Prova ilícita, pessoal. E prova ilícita não é admitida no nosso ordenamento jurídico. Prova ilícita, ela deve ser desentranhada do processo. Ah, tá, mas foi realizado inquérito policial. Beleza. Vai contaminar a ação penal? Nesse caso, vai. Se eu tenho uma ilegalidade aqui, essa ilegalidade, ainda assim, foi realizada esta prova e esta prova foi mantida na ação penal, ela é prova ilícita. Ela deve ser desentranhada do processo. Então, não é possível reprodução simulada dos fatos ou qualquer tipo de prova ser realizada sem a concordância em si do acusado. Se ele não quer fazer, ele não é obrigado a fazer sem o indiciado, né? Porque aqui ele está sendo indiciado. Sem a concordância do agente, sobre pena de realização de prova ilícita. Então, tá falso esta letra B. Aí a letra C diz, o vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que seja baseado em outros elementos informativos, e não somente no ato viciado. Pessoal, perceba, o reconhecimento de pessoas aqui, ele foi equivocado? Foi. Se eu tiver realizado na ação penal outros meios ou realizado o reconhecimento de pessoas de forma correta, vai ser invalidada a ação penal? Não. Perceba o seguinte, se eu tenho algum tipo de irregularidade no inquérito policial, por si só não vai contaminar a ação penal. Se eu tiver na ação penal elementos que não caracterizem prova ilícita, eu não tenho por que falar de contaminação. Beleza? Tranquilo? Por isso que a letra C, ela também está equivocada. E aí a letra D, ela diz assim, ó, a autoridade policial, como regra, deverá identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de processo datiloscópico, mas não poderia fazê-lo por fotografia. E aí a gente sabe, pessoal, que o quê? A identificação criminal, ela só vai acontecer se o agente ele não for civilmente identificado. Mas a questão me disse que ele entregou a identidade dele, então ele está civilmente identificado. Não caberia a realização nesse caso específico de quê? Identificação criminal. Então tá falsa esta letra D e como eu disse para vocês, a resposta correta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma questão, pessoal. E essa questão ela diz assim, ó, vê que questão curtinha. Quanto ao inquérito policial, assinale a alternativa incorreta. E aí eu preciso que vocês tenham cuidado, porque a assertiva ela é incorreta, pessoal. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer é que às vezes você olha, você está tão acostumado a colocar a alternativa correta, que você vê incorreta aí e você passa batido. Aí vê a boabônica. A letra A, ela diz assim, ó. Bota em tela, obrigada, meu diretor. O inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial nos crimes persequíveis por ação penal pública incondicionada. Tá certo? Tá. Vê, pode deixar em tela, meu diretor, obrigada. Tá certo? Tá. É o artigo 5º que estabelece isso, pessoal. Mais precisamente, inciso 1 do Código de Processo Penal, ele diz, a autoridade policial poderá instaurar um inquérito de ofício em se tratando de crime motivador de ação penal pública incondicionada. Se é um crime
que a ação penal pública incondicionada, o inquérito ele pode ser instaurado de ofício, não tem nenhum impedimento. Aí você para e pensa, pronto, essa é a resposta. Não! Por quê? Porque a questão que ela é a resposta incorreta. A letra A, ela tá certa. Aí a gente vai passar. A letra B, ela diz assim, ó. O inquérito policial, o inquérito nos crimes que a ação penal pública depender de representação, não poderá ser sem ela ser iniciado. Não poderá ser iniciado sem ela. Tá correto também, pessoal. O mesmo artigo, que é o artigo 5º, só que agora no seu parágrafo 4º. Perceba que a representação também é uma condição de procedibilidade para a abertura do inquérito policial. Sem representação, eu não tenho possibilidade de abertura de inquérito policial. Então, ó, a assertiva B também está correta, tá? Mas a gente está em busca da incorreta. Aí a letra C diz assim, ó. Nos crimes de ação penal privada, não caberá a instauração de inquérito policial, mas sim a lavratura de termo circunstanciado. Opa! Achei minha resposta errada. Por quê, pessoal? Porque o artigo 5º, ele diz que se eu tenho crime de ação penal privada, eu posso sim realizar inquérito policial. Não é obrigatório, mas eu posso. Termo circunstanciado de ocorrência são para crimes motivadores de pequeno potencial ofensivo, que estão lá na Lei 9.099/95. Aqui não. Aqui eu tenho informação de ser crime motivador de ação penal privada. Então, o artigo 5º, ó, mais específico, o seu parágrafo 5º, ele vai dizer, nos crimes de ação pública, o inquérito ele pode ser iniciado. Eu tenho as informações. Aí, o parágrafo 5º vai me dizer, nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Pode ser realizado inquérito? Pode. É obrigatório? Não. Ao ofendido, pode requerer a realização do inquérito. Ele é o legitimado para a propositura da ação, ele pode requerer, pode pedir a instauração, a abertura do inquérito policial. Eu não vou ter termo circunstanciado de ocorrência. TCO vai ser, na regra, se o crime ele for de pequeno potencial ofensivo. E aí pouco importa se é crime de ação penal pública ou pouco de crime de ação penal privada. O TCO, ele nada mais é do que a gente chama de um inquérito policial de forma reduzida, que é para crimes de pequeno potencial ofensivo. Mas não é pelo fato de ser crime de ação penal privada que necessariamente vai ter TCO. Então já está, a assertiva equivocada já é esta nossa letra C. Mas a letra D, ela diz assim, ó, o inquérito policial, mesmo nos crimes hediondos, poderá ser dispensável para o oferecimento da denúncia. Pode, pessoal, independente do crime, se eu já tenho prova da materialidade e indício suficiente de autoria, não tem nenhum tipo de impedimento do titular para a propositura da ação exercer este seu direito de ação. Se eu tenho já prova e indício suficiente de autoria, eu posso realizar a ação penal, eu posso iniciar a ação penal, ainda que não haja um inquérito policial. Por quê? Porque ele não é dispensável. Eu não preciso dele. Eu preciso de quê? Prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Tenho os dois? Tenho. Então, nesse caso, eu posso realizar? Posso. Ah, tá, mas é crime hediondo? Sim, o que é que tem? Não tem problema nenhum, pessoal. Pode ser crime hediondo, pode ser crime de maior periculosidade, de um crime de média periculosidade. Se eu já tenho prova da materialidade e indício suficiente de autoria, eu não vou precisar do inquérito policial. A instauração do inquérito não é para apurar a prática delitiva? Se eu já tenho toda essa apuração, não preciso do inquérito para proceder com a ação penal, beleza? Então, pessoal, sobre inquérito policial é isso. O que mais cai no exame de ordem é isso. É falando da conceituação, características, algumas coisas de prazo e principalmente arquivamento e desarquivamento de inquérito policial. E aí, como eu disse para vocês, logo no iniciozinho, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar aí especificamente no plantão de dúvidas, né? Você pode colocar o meu nomezinho e fazer e retirar essa dúvida especificamente sobre o tema de inquérito policial. E como eu disse também para vocês, nada impede que você vá lá na nossa rede social, especificamente na minha rede social, tá? c.giaquinto, que eu utilizo mais, que é o Instagram, e também pode vir tirar algum tipo de informação. Beleza? Tranquilo? Abraços, pessoal!